Então, nós hoje vamos tratar do assunto, da continuação do assunto do caminho do santuário, e hoje vamos falar mais especificamente do lugar santíssimo, está bem? Eu vou só em 2 minutos fazer um resumo do que vimos há 2 semanas atrás. Nós temos estado a estudar o santuário, vimos na Bíblia que o santuário representa espiritualmente para nós a nossa caminhada espiritual, desde que conhecemos a Cristo, desde que nos entregamos a Ele, desde a nossa conversão, nossa transformação, e vamos continuar a estudar exatamente esse caminho hoje. E nós vimos que o pátio representa, doutrinariamente para nós, a doutrina da justificação pela fé. Vimos exatamente isto, acreditar que o sacrifício de Cristo é o ato suficiente e único que habilita o perdão dos nossos pecados. E realmente temos chegado à conclusão que a justificação e o perdão é a mesma coisa. Nós podemos dizer, em vez de dizer justificação pela fé, podemos dizer perdão pela fé. Nós somos perdoados pela fé. Porque nós não temos participação no perdão. Nós apenas temos que habilitar o perdão como? Pelo nosso arrependimento, pela nossa confissão, pelo aceitar, pela fé, o perdão de Deus. Isso habilita o perdão. Mas o perdão é obra 100% de Deus. E deve-se realmente ao sacrifício de Jesus na cruz e o perdão pelos méritos de Cristo. Foi isso que nós vimos que representava o pátio. Mas também nós vimos que isto representa apenas parte da resolução dos nossos problemas. Vimos que nós precisamos não só da justiça imputada, que é aquela que nos é dada na justificação pela fé, no pátio, mas também precisamos da justiça comunicada, que é aquela que não é dada no pátio, mas é dada no lugar santo. E, resumidamente, o que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que no pátio, pela justificação pela fé, é-nos resolvido o problema dos nossos pecados passados. Como vimos que diz o apóstolo Paulo, o perdão dos nossos pecados passados. Mas não resolve o meu presente, ou seja, o meu problema de caráter. O meu problema de caráter é resolvido no lugar santo, pela santificação e pela justiça comunicada. Vimos também, isto é muito rápido, vimos também que a santificação é feita pondo em prática 4 hábitos diários na minha vida. Deixar de ver e ouvir aquilo que foi produzido por Satanás para poluir a minha mente, ter um estudo diário da palavra de Deus, falar aos outros da palavra de Deus e ter uma vida de oração. Nós vimos que estes 4 hábitos diários são aquilo que habilita o poder de transformação do meu caráter e resolve o meu presente. Então, resumidamente, e mais uma vez, nós vimos que a santificação, ou seja, a transformação, também é algo que se pratica pela fé. Por aquilo que eu faço, estes 4 hábitos não me transformam. E estes 4 hábitos permitem ou habilitam a transformação de Deus, que é a obra 100% do Espírito Santo em nós, transformar o nosso caráter. Isto já é uma doutrina muito antiga. É isto exatamente que significa, significavam os rituais do santuário. Por exemplo, em Levítico 16, no versículo 18 e 19, fala exatamente disso. Que as práticas do santuário serviam para purificar, ou seja, para perdoar, e para santificar. Tinha estas 2 visões, ensinava estas 2 coisas. O mesmo diz o apóstolo Paulo, já em 1 Coríntios, que fala que, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Este é o processo que está exemplificado no santuário, a santificação e justificação, ou seja, a santificação e o perdão, mas que Deus quer que seja uma realidade na minha vida hoje. Nós vimos que esta mensagem do caminho do santuário não era uma mensagem para o povo de Israel, não era uma mensagem para os judeus na altura de Cristo, é uma mensagem para nós hoje. É uma alegoria para o nosso tempo, de acordo com as palavras de Paulo. Então agora vamos passar para o assunto que nos interessa hoje. Porquê? E isto é um assunto um bocadinho mais delicado. Nós vimos que no pátio temos então a doutrina que lá está representada, é a justificação pela fé.
e que pode ser traduzida de uma forma mais prática para nós entendermos do perdão dos nossos pecados pela fé. No lugar santo, nós temos a doutrina da santificação. Ou seja, de uma forma mais simples para nós percebermos, nós sermos transformados pela fé em Cristo, mediante a prática daquilo que está representado no lugar santo. Mas no lugar santíssimo temos algo de diferente. A doutrina que lá está representada é a justiça de Cristo. Porque se nós repararmos na justificação pela fé, o homem recebe a justiça imputada. No lugar santo, o homem recebe a justiça comunicada. E só estas duas juntas é que formam, então, a perfeita justiça de Cristo na nossa vida. E o que é que isto nos deve levar? Deve-nos levar a viver uma vida pela fé. E é isto que nós vamos concentrar neste fim de semana, quer hoje, quer amanhã, quer no domingo, é perceber o que é que quer dizer viver pela fé, que implicações tem na nossa vida. Porque a entrada no lugar santíssimo é algo que Deus quer que nós façamos hoje. É algo que Deus quer que nós façamos pôr em prática hoje. Nós já amanhã vamos ver várias histórias bíblicas em que homens e mulheres entraram no lugar santíssimo e viveram pela fé. Mas hoje vamos primeiro compreender o que é que isto quer dizer. Então nós devemos estar preparados para entrar com Jesus pela fé no lugar santíssimo do santuário celestial. Ao contrário do estar no pátio, ao contrário do estar no lugar santo, nós não podemos entrar no lugar santíssimo sozinhos. Nós podemos estar lá fora no mundo sozinhos, podemos estar no pátio, podemos estar no lugar santo, mas para entrar no lugar santíssimo não podemos fazer. Nós não temos autorização para entrar espiritualmente no lugar santíssimo sem a companhia de Cristo. Eu queria só rapidamente referir uma coisa que vai nos ajudar a entender mais para a frente. Quando nós falarmos, e quando a Bíblia fala da companhia de Cristo, ou fala, como diz o apóstolo Paulo, e já vamos ver este texto, que Cristo habita em mim, quando dizemos isso, aquilo que significa é que o seu representante está literalmente connosco. Ou seja, aquilo que ele disse que ia enviar um Consolador, o Espírito Santo. É isso que significa. E sempre que nós lermos que Cristo está connosco, habita em nós, estamos a falar da ação do Espírito Santo, que é o seu representante, está bem? Já vamos ver isso um bocadinho melhor. Mas porquê que eu estou a dizer isto? Vamos olhar para a tela. Vamos olhar para este ecrã e nós temos aqui o santuário. E espiritualmente existe funções diferentes do Espírito Santo, e o tema 2 não é o Espírito Santo, podemos falar só sobre isso. Espiritualmente existem funções diferentes do Espírito Santo em cada estágio espiritual. O estar no mundo, o estar no pátio, que é a nossa conversão, quando entramos para a igreja, quando aceitamos Cristo. O lugar santo, que é a nossa transformação, o nosso desenvolvimento espiritual. Todos estes estágios espirituais têm ações diferentes do Espírito Santo. Por exemplo, quando estamos no mundo, o Espírito Santo tem uma ação nessas pessoas e tem uma ação em nós. Qual é? A ação de nos dizer, olha, isto está errado, isto está certo. Aquilo que muitas vezes chamamos a nossa voz da consciência. As pessoas no mundo sentem a ação do Espírito Santo, ouvem a sua voz. Qualquer pessoa, como diz o apóstolo Paulo, que a lei de Deus está escrita no nosso coração. Qualquer pessoa no mundo sabe que mentir é errado, que roubar é errado, sabe que exatamente essas coisas são erradas. Porquê? Porque tem a ação da sua consciência do Espírito Santo. Mas quando entramos no pátio, quando aceitamos a Cristo, é pela ação do Espírito Santo. O Espírito Santo trabalha em nós para nos inculcar a verdade, para nos mostrar a verdade, para nos chamar aos pés de Cristo, para nos converter. Essa é uma ação do Espírito Santo. Quando entramos no lugar santo, continua outra ação do Espírito Santo. Qual é? A ação de transformar o nosso caráter, trabalhar no nosso coração, por forma a nos moldar mais à semelhança de Cristo. Só que, quando chegamos à porta do lugar santíssimo, para entrar no lugar santíssimo, nós já não temos esta ação exterior do Espírito Santo, mas precisamos de uma ação interior do Espírito Santo. O que é que isto quer dizer? É necessário que o Espírito Santo literalmente habite no nosso coração.
é necessário sermos verdadeiramente o templo do Espírito Santo. E só assim nós podemos então entrar no lugar santíssimo. Mas não acreditem em mim, nós vamos ler, e vamos ler agora bastantes diapositivos e entender o que é que isto quer dizer na realidade. Então, o objetivo é nós entrarmos no lugar santíssimo. O que é que representa o lugar santíssimo? Representa a Cristo. Todos os objetos, como nós vimos, representam a Cristo. E, mais uma vez, a Arca da Aliança, com a lei lá contida, representa a Cristo. Em Gálatas 3,17 diz: tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei. A lei também, então, representa a Cristo. Mas espiritualmente, para mim, o que é que a lei representa? Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Ora, para mim, o lugar santo, a Arca da Aliança, a lei, representa a minha obediência à lei de Deus. Então entramos aqui num lugar. Agora sim, vamos falar de obediência. Agora sim vamos falar. Já percorremos todo o caminho do santuário. E muitas vezes nós ensinamos as pessoas ao contrário. Nós ensinamos as pessoas para saírem do mundo, entrarem na igreja, ou seja, no pátio, e dizemos às pessoas: agora batizas-te e vais guardar a lei. Mas não é assim que está explicado no santuário. Precisamos de todo este caminho para finalmente chegarmos à lei de Deus. Porquê? Vamos ler. Diz-nos o seguinte: foi-me mostrado que o verdadeiro povo de Deus é o sal da terra e a luz do mundo. Deles requer Deus contínuo progresso no conhecimento da verdade. É o que acontece no lugar santo, o estudo aprofundado da palavra de Deus. E no caminho da santidade, ou seja, neste caminho que nós estamos a estudar ao longo destes vários estudos. Então eles compreenderão a intromissão de Satanás e no poder de Deus hão de resisti-los. Durante a maior parte da minha vida, eu fui ensinado de que para eu eventualmente poder obedecer a Deus, eu preciso de poder de Deus. E eu preciso de receber algo que me vai habilitar a eu obedecer à lei. Mas isso não é o ensinamento da Bíblia. O ensinamento da Bíblia é algo ainda mais extraordinário. E enquanto nós não entendermos isto, nós temos em falta exatamente este poder de Deus. Para entendermos o que é este poder de Deus, nós temos que perceber o que é a justiça de Cristo. E então nós vamos à Bíblia ver exatamente a definição, Cristo nós sabemos quem é, a definição do que é que biblicamente quer dizer justiça. Porque na nossa língua é mais difícil nós percebermos o que é o significado desta palavra. No original é muito mais simples. Mesmo em inglês é também mais simples, porque o primeiro tradutor da Bíblia para o inglês reparou que não tinha forma de traduzir esta palavra do original. Então ele criou uma palavra nova, que é righteousness. Essa palavra foi uma palavra inventada para a Bíblia, para, digamos assim, dar a ideia do significado original. Ora, em português nós falamos justiça. E por vezes essa palavra complica a nossa compreensão do que ela realmente quer dizer. Mas a Bíblia ensina exatamente o que quer dizer e nós vamos arranjar aqui um sinónimo que é mais fácil para nós entendermos. Assim como arranjamos um sinónimo para a justificação pela fé, que é o perdão pela fé, vamos arranjar um sinónimo para a justiça para entendermos direitinho o que é que quer dizer. A Bíblia diz-nos o seguinte: o que é a justiça de Cristo? Em Salmos 106 diz: filhinhos, ninguém vos engana, quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Então, a justiça é algo que se pratica, ok? Portanto, justiça é algo que nós temos que fazer, temos que praticar. Primeiro ponto. Vamos juntar aqui, fazer um puzzle, juntar as peças. Justiça é algo que se pratica. E também diz o quê? Eu peço desculpa, estava com o diapositivo errado, não estava? Diz assim, eu vou ler novamente que eu li o diapositivo errado. Bem-aventurados
os que observam o direito, que praticam a justiça. É o ponto que estamos a falar, a justiça tem que ser praticada. Depois continua o texto, filho, ninguém vos engane, quem pratica a justiça é justo. Ou seja, além de que sabemos que a justiça é algo que tem que ser praticado, quem o pratica é considerado justo. Como é que é? É algo que se pratica. Quem o faz é considerado justo. Ezequiel 33 diz: quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele confiando na sua justiça, praticar a iniquidade, ou seja, pecar, nenhuma das suas obras de justiça será lembrada, mas na sua iniquidade que praticou, nessa morrerá. Quando o justo se apartar da sua justiça, praticando a iniquidade, morrerá nela. Então, o contrário de prática de justiça é prática da iniquidade. O contrário de justiça é o desobedecer, o pecar. Então, se o contrário é o pecar, o que é justiça? Mais uma peça para o puzzle e última. Contudo dizeis, porque não levará o filho a iniquidade do pai? Ora, se o filho proceder com retidão e justiça, e guardar todos os meus estatutos e os cumprir, certamente viverá. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e proceder com retidão e justiça, certamente viverá, não morrerá. Juntando todos estes 4 versículos, todas estas peças do puzzle, nós vemos realmente que a justiça é algo que se pratica, quem a pratica é chamado justo, o contrário da justiça é pecar, logo a justiça é o quê? É guardar todos os estatutos de Deus. Numa palavra, a justiça é a obediência. Quando nós dizemos justiça ou praticar a justiça, estamos a falar simplesmente de obedecer aos mandamentos, aos estatutos, à lei de Deus. Se nós entendermos a palavra justiça como obediência, torna-se muito mais simples. Nós entendemos a justiça de Cristo, torna-se muito mais simples, nós entendemos a mensagem do Evangelho Eterno, torna-se muito mais simples nós entendemos qual é realmente a mensagem que Deus nos quer trazer do lugar santíssimo. Mas antes de avançarmos agora para o lugar santíssimo, eu queria vos chamar a atenção de um versículo que é muito conhecido por nós adventistas. Um versículo de Isaías que nos diz o seguinte, reparem bem, mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo de imundícia. Ora, vamos aplicar a palavra que nós acabamos de arranjar de sinónimo para a justiça neste versículo. Reparem bem, mas todos nós somos como o imundo, e toda a nossa obediência é como o trapo de imundícia. Todas as nossas tentativas de obedecer à lei de Deus, sozinhos, são para Deus como trapo de imundícia. É impossível ao homem por si próprio ter qualquer tipo de obediência que possa ser aceite perante Deus. E quando nós lemos este versículo, as nossas justiças não está a falar das nossas más obras, não está a falar dos nossos pecados, não está a falar daquilo que fazemos errado. Está a falar daquilo que nós, no nosso esforço, tentamos fazer corretamente, na nossa obediência. A nossa obediência perante Deus é um trapo de imundícia. Deus quer algo mais do que apenas as nossas tentativas de obedecer. Porquê? Todas as nossas justiças são como trapo de imundícia. Tudo o que podemos fazer de nós mesmos está contaminado pelo pecado. Tudo. Mesmo os nossos grandes esforços para obedecer a Deus estão contaminados pelo pecado. Qual é então a chave para tudo isto? É que Deus, a Bíblia ensina, e eu vou dizer isto com calma, está bem? Nós já vamos perceber melhor. Deus não quer a minha obediência. Deus quer
a obediência de Cristo em mim. São duas coisas totalmente diferentes. E isto é a justiça de Cristo. Porque se nós agora formos aplicar o sinónimo de justiça com obediência, nós vemos que a justiça de Cristo, na realidade, de forma mais prática e mais fácil de entender, significa a obediência de Cristo. Quando nós chegamos ao lugar santíssimo, aquilo que nós podemos ter na nossa vida é a obediência de Cristo. Isto pode ser um conceito difícil de entender, mas nós vamos ver ao longo deste fim de semana que isto, na prática, todos nós percebemos isto. Na prática, é muito mais simples de entender. Justiça de Cristo é igual à obediência de Cristo. Quando nós entramos no lugar santíssimo, não podemos entrar sozinhos. Porque lá, as obras que se praticam lá não são obras humanas, são obras sobrenaturais, são obras de Cristo. Toda a ferramenta, Isaías 45, vamos então tentar entender isto. Isaías 54, toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará. E toda a língua que se levantar contra ti, e juízo tu a condenarás. Esta é a herança dos servos. Qual é a herança? A herança daqueles que realmente são servos de Deus, verdadeiros e fiéis cristãos. Qual é a herança? A sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. E a justiça é o que é a obediência. A sua obediência que de mim procede. Portanto, a obediência para o servo de Deus procede de Deus. Procede de Cristo e não de nós próprios. E este é um mistério que esteve oculto durante todos os séculos e que Deus está a tentar desvendar neste tempo de fim. Esta é a mensagem que nós vamos ver mais à frente. Esta é a mensagem do terceiro anjo. É a mensagem da verdadeira vida pela fé. Que desde 1888 Deus está a tentar trazer para a sua igreja. Mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações, mas que agora foi manifesto em seus santos, só naqueles que fizeram este trajeto espiritual do caminho do santuário. A quem Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é o quê? Qual é este mistério? É Cristo em nós. A esperança da glória. Cristo em nós. Só é possível estar no lugar santíssimo se realmente entrarmos lá com Cristo. Se Cristo viver em nós. Como? Pela presença literal do Espírito Santo em nós. Gálatas complementa exatamente o que nós estamos a ver. E as palavras de Paulo que já citei várias vezes. E eu estou crucificado com Cristo. Enquanto eu vivo, mas não eu, e sim Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus que me amou a si mesmo e a si mesmo se entregou por mim. Vários homens na Bíblia, e amanhã nós vamos ver vários exemplos de homens que viveram pela fé. Homens que viveram exatamente no lugar santíssimo. E como isso transformou as suas vidas. Mas nós temos que entender que isto é algo mais do que palavras bonitas. Cristo viver em mim é algo que Cristo quer fazer literalmente. Por isso que a mensagem à Laodiceia, em Apocalipse 3:20, é exatamente isto mesmo. Cristo bater à porta do nosso coração. E Ele quer entrar e habitar em nós. E enquanto nós não deixarmos Cristo habitar em nós, nós iremos continuar a ser a igreja de Laodiceia. Iremos continuar a ser pessoas a viver no pátio, a viver num lugar santo, e não pessoas a viver no lugar espiritualmente, no lugar santíssimo. Porque se a minha obediência são trapos de imundícia, é impossível ao homem guardar a lei de Deus. Mas as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. A obediência é algo de sobrenatural para nós. A nossa natureza é pecaminosa. E para nós obedecermos verdadeiramente a Deus, precisamos de poder sobrenatural. E esse poder é Cristo. Esse poder é a sua justiça, é a sua obediência, que Ele quer fazer em nós, se Ele literalmente habitar em nós.
É Ele que quer fazer esta operação em nós. E a Bíblia está-nos sempre a dizer isto. Reparem, há mais versículos que dizem isto. O qual nós anunciamos, admoestando a todo o homem e ensinando a todo o homem em toda a sabedoria, para que apresentamos todo o homem perfeito em Cristo. Como? Para isso também trabalho, lutando segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Quem é que opera? Cristo opera nele poderosamente. Paulo está a dizer, é Cristo que opera em mim. Não sou eu que faço estas coisas, é Cristo que faz isto em mim. Filipenses diz, de sorte que, meus amados, do modo como sempre obedecestes. Como é que obedecermos? Como é que é possível ao homem obedecer? Não como na minha presença somente, mas muito mais agora na minha ausência. Efetuai a vossa salvação com temor e tremor. Como é que obedecemos? Como é que é possível obedecer? Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. É verdade. A obediência só é possível se for Deus a fazer em nós, quer o querer, quer o efetuar. O que é efetuar? É fazer as coisas. Esta obediência não é nossa, é Deus a fazer em nós. Isaías, isto é uma ideia já do Antigo Testamento. Senhor, tu nos darás a paz, porque tu és o que fizeste em nós todas as nossas obras. A ideia do lugar santíssimo é esta. É nós, eventualmente, tendo os nossos pecados perdoados, tendo uma vida santificada por aquilo que nós vimos que é a luta diária de um cristão no santuário, eventualmente chegar a termos a habitação de Cristo em nós, para que deixemos ser nós a realizar as obras. E como diz em Isaías 26, tu, Senhor, é que fazes as obras em nós. Só assim é que pode haver uma obediência à lei de Deus. Porque a minha obediência são trapos de imundícia para Deus. Nunca eu, na minha força, posso obedecer à lei de Deus e cumprir com os seus requisitos. Mas Cristo pode. E é por isso que nós precisamos da presença de Cristo na nossa vida. Como vimos na vida de Paulo, como vimos na vida de tantos homens e mulheres na palavra de Deus. Nós queremos a obediência de Cristo em nós e não a nossa obediência. Queremos que seja Deus a realizar as nossas obras. Nós precisamos de um poder sobrenatural para podermos obedecer. Mas pela graça divina é comunicado ao homem poder sobrenatural, que opera em seu espírito, coração e caráter. É pela comunicação da graça de Cristo, graça comunicada é onde? No santuário, no lugar santo, é aí que se dá a transformação de caráter e que é comunicado a nós a graça de Deus. E se essa graça for completa em nós, que se discerne o pecado em sua natureza odiosa, sendo afinal expulso do templo da alma. É isto que Cristo quer fazer connosco neste caminho do santuário. Cristo quer expulsar o pecado da nossa alma. Cristo quer nos levar a uma vida de obediência, mas não por mim próprio, mas pela sua ação na minha vida. Um dos maiores exemplos bíblicos para isso encontra-se em Ezequiel 36. E o exemplo que nos dá aqui é de um coração novo. É isto que Deus nos quer dar. É isto o caminho do santuário. É dar-nos um coração novo. Para que não sejamos já nós, mas sim Cristo em nós. E como eu vos disse, esta expressão de Cristo em nós, Cristo viver em nós, representa o quê? A ação literal do Espírito Santo no nosso coração. Vamos ler em Ezequiel 36. E vos darei um coração novo. E porei dentro de vós um espírito novo. Já não é o meu espírito. É um espírito novo. Que espírito é este? Tirarei o coração de pedra da vossa carne e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito. O Espírito de Deus. Se o Espírito de Deus estiver dentro de nós, o que é que acontece? E farei, Cristo fará, Deus fará que nós andemos nos seus estatutos, que guardemos os seus juízos e os observemos. A obediência é um dom de Deus. E a obediência só é possível pela presença literal do Espírito Santo em nós.
Deus, como diz este texto, quer pôr um espírito novo em nós, o Espírito Santo dentro de nós, para fazer o quê? Para nos levar às obras, para nos levar a guardar a lei de Deus, para nos levar a viver uma vida apenas pela fé. É isto que Deus quer de nós. Deus quer de nós no nosso coração. Ou seja, Deus quer de nós tudo, a nossa vontade completa. Cristo quer que abdiquemos da nossa vontade e que nos coloquemos literalmente nas suas mãos. E a ação do Espírito Santo, então, fará com que nós andemos nos seus estatutos, guardemos os seus juízos e os observemos. Só com a presença literal do Espírito Santo em nós. Sermos o templo do Espírito Santo. É que nós então estamos espiritualmente no lugar santíssimo. Deem a Deus a mais preciosa oferta que lhes é possível oferecer. Deem-lhe o coração. E ele lhes fala dizendo, vesti-lo-ei com minha justiça. Isto de dar o coração de Deus é isso, é vestir a justiça de Cristo, a obediência de Cristo. As vestes de bodas. E lhes preparei uma ceia das bodas do Cordeiro, quando revestidos da minha justiça, porquê? Aquele processo no lugar santíssimo, pela oração, pela vigilância, pelo estudo diligente da palavra, estarão aptos a atingir uma norma elevada. O processo de um lugar santo. Nós vimos o que é que quer dizer cada objeto, o que é que significa para a nossa vida. É isso que nos leva a obter a justiça de Cristo. É isto que nos leva a obter um novo coração. É isto que nos leva a abdicar totalmente da nossa vontade e entregarmos a nossa vontade a Cristo. Está ali uma bolinha cor de laranja aqui no PowerPoint. Isto é para eu me lembrar de contar agora aqui uma experiência pessoal de como é que Deus começou a ensinar isto na minha vida há 5 anos atrás. Mas eu vou guardar esta experiência pessoal, ok? Para domingo. Temos um bocadinho mais de tempo. Hoje já não dá tempo para isso. Amanhã também vai ter que ser um bocadinho mais curtinho. E vou guardar a experiência pessoal para domingo, onde vamos entender como é que na prática da nossa vida diária Deus quer que nós possamos pôr isto em prática. Mas para terminar hoje, eu gostava que ainda ler alguns textos e focarmos para ver se entendemos bem o que é que isto quer dizer, está bem? Como Deus quer fazer obediência em nós. O pecador, mediante arrependimento do seu pecado e fé em Cristo. E obediência perfeita à lei de Deus. Deus quer isto. Deus quer obediência perfeita. Mas não a minha obediência, a obediência de Cristo em mim. Tem a justiça de Cristo que lhe é acreditada. Esta se torna sua justiça. E seu nome é registrado no livro da vida do Cordeiro. Ele se torna um filho de Deus. Um membro da família real. Eu não sei quanto a vocês, mas eu quero ser um membro da família real. Eu quero ser um verdadeiro filho de Deus. Eu quero ter o meu nome registado num livro do Cordeiro. E isto é o que acontece a todos aqueles que estão a viver espiritualmente no lugar santíssimo. Esta mensagem devia pôr de maneira mais preeminente diante do mundo o Salvador crucificado, o sacrifício pelos pecados de todo o mundo. Apresenta a justificação pela fé no fiador. Convida o povo a receber a justiça de Cristo, que se manifesta na obediência a todos os mandamentos de Deus. A cruz de Cristo testifica da imutabilidade da lei. Cristo não veio para destruir a lei, senão para cumpri-la. E no final diz, Jesus morreu para que pudesse imputar ao pecador arrependido a sua própria justiça, a sua própria obediência e tornar ao homem possível guardar a lei. Esta é uma mensagem poderosíssima. Por sua vida e morte provou Cristo que a justiça divina não destrói a misericórdia, mas que o pecado pode ser perdoado, que a lei é justa, sendo possível obedecer-lhe perfeitamente. Mediante a graça transformadora de Cristo, torna-se obediente a todos os mandamentos de Deus. É verdade. Todo filho caído de Adão deve, mediante a graça transformadora de Cristo, tornar-se obediente a todos os mandamentos de Deus. Um dos mais bem-sucedidos enganos de Satanás é induzir os homens a pretenderem estar santificados e, ao mesmo tempo, estão vivendo em desobediência aos mandamentos de Deus. Ninguém pode estar santificado sem isso se revelar na obediência.
estamos quase a terminar. Nenhum dos apóstolos e profetas jamais pretendeu estar isento do pecado. Homens que viveram mais achegados a Deus, homens que sacrificariam antes a vida a cometer conscientemente uma ação injusta, homens que Deus honrou com luz e poder divinos, confessaram a pecaminosidade da sua natureza. Nunca confiaram na carne. Nunca pretenderam ser justos em si mesmos, porque isso não existe. Nós nunca vamos ser justos por nós mesmos. Nunca vamos ser isentos de pecaminosidade. Mas confiaram inteiramente na justiça de Cristo, na obediência de Cristo. O mesmo se dará com todos os que contemplam a Cristo. Todos os que contemplam a Cristo. Transformação pela contemplação no lugar santo. Esta mensagem é uma mensagem que Deus quer hoje a cada um de nós. Deus quer hoje que nós entendamos o que é a justiça de Cristo e como ela se pode manifestar na vida de cada um de nós. Nós vemos isto por toda a Bíblia. Vemos esta ação em muitos heróis da fé. Mas Deus quer ver isto na minha vida e na tua vida. Mais 3, 4 minutos para terminarmos. E eu queria que entendássemos bem exatamente o que é que isto quer dizer. A sabedoria de Deus lhe ilumina a mente e Ele, em sua lei, contempla coisas maravilhosas. Quando o homem se converte pela verdade, conversão é o que acontece no pátio, processa-se nele a obra de transformação do caráter, lugar santo, recebe uma aumentada medida de entendimento, torna-se um homem obediente a Deus, lugar santíssimo, tem a mente de Cristo e a vontade de Deus se torna a sua vontade. Nós vamos ver que, já a seguir, quais são os vários componentes de estar no lugar santíssimo. Mas uma das mais importantes é a entrega total da nossa vontade a Deus. Para que a nossa vontade já não seja a nossa vontade, mas seja a vontade de Deus a exercer na nossa vida. E última citação, antes de terminarmos com uma outra citação final, para resumir tudo o que tivemos a ver. Esta é a última citação do nosso estudo, que diz: todo o poder foi entregue em suas mãos, nas mãos de Cristo, para que Ele pudesse dar ricos dons aos homens, transmitindo o inestimável dom da sua justiça, da sua obediência ao impotente ser humano. Esta é a mensagem que Deus manda proclamar ao mundo. Esta é a terceira mensagem angélica, que deve ser proclamada com um alto clamor e regada com todo o derramamento do seu Espírito em grande medida. Irmãos, a mensagem da obediência de Cristo em nós é a terceira mensagem angélica. Dizer ao mundo que pela ação de Cristo na minha vida é possível ao homem obedecer à lei de Deus é a terceira mensagem angélica. É aquilo que temos que proclamar ao mundo. E isto só é possível se nós vivermos exatamente isto na nossa vida, em cada um de nós. A obediência de Cristo é aquilo que Deus quer em nós. Sabem, muitas vezes nós focamos-nos no aspecto da morte e ressurreição de Cristo. Que foi aquilo que habilitou o perdão dos pecados, foi aquilo que habilitou nós temos a esperança da vida eterna. É verdade. Mas Cristo não só fez a obra da sua morte e ressurreição. E Ele fez também uma outra obra. E Ele, durante 33 anos, caminhou nesta terra. Cristo podia ter, para realizar, reparem, para realizar a sua morte, o seu sacrifício por nós, e Ele só apenas precisava de vir a esta terra e morrer por nós. Mas não foi isso que Ele fez. E Ele, durante 33 anos, viveu nesta terra. Então Cristo tem duas obras. Não só tem a sua morte e ressurreição, mas também tem a sua vida de obediência nesta terra. E isto dá-nos duas mensagens muito importantes. Não só a mensagem da justificação pela fé nos méritos de Cristo que morreu por cada um de nós, mas também a mensagem da santificação e também a mensagem da justiça de Cristo. A vida da obediência de Cristo pode ser a minha vida da obediência. Não que eu possa obedecer, mas Cristo em mim
pode obedecer. Sei que a hora já vai um bocadinho avançada, mas deem-me só mais 2 minutos para ler um bocadinho penso que é o 5º capítulo dos Atos dos Apóstolos, que resume, e já agora eu recomendo lerem acho que é o 5º ou 6º capítulo de Atos dos Apóstolos, que o título é O Dom do Espírito. Por favor, leiam, se possível hoje, esse capítulo do Atos dos Apóstolos, o Dom do Espírito, que vão entender perfeitamente isto que nós estamos a falar aqui. O exemplo dos apóstolos do Pentecostes é um exemplo exatamente disto, de alguém que passou do lugar santo para o lugar santíssimo, que se entregou totalmente nas mãos de Deus e que foi inundado pelo poder do Espírito Santo. Aqueles apóstolos durante 3 anos e meio andaram com Cristo, amavam a Cristo, queriam seguir a Cristo, mas estavam preocupados com quem iria estar à direita, quem iria estar à esquerda, quem iria ser o presidente, o primeiro-ministro, quem iria ser o ministro das Finanças. Estavam preocupados consigo e com os benefícios que podiam trazer para si. Antes da ascensão de Cristo, a última pergunta dos apóstolos a Cristo foi: vai ser agora que vais instituir o teu reino? Vai ser agora que vamos ser os príncipes desta nação? E nem estavam preocupados consigo mesmo. Mas alguns dias depois, após o Pentecostes, após o derramamento do Espírito Santo, após o Espírito Santo habitar literalmente neles, as suas obras mudaram radicalmente. Abdicaram totalmente da sua vontade. A vontade deles passou a ser a vontade de Cristo. E a sua vida passou a ser uma vida totalmente diferente. Mas isso que aconteceu com os apóstolos é aquilo que Deus quer que aconteça a cada um de nós. Últimos 3 diapositivos, então, do capítulo do Atos dos Apóstolos do Dom do Espírito. Deus não pode atuar tão poderosamente quando os homens se entregam ao controle de seu Espírito. A promessa do Espírito Santo não é limitada a algum século ou raça. Cristo declarou que a divina influência do Espírito devia estar com seus seguidores até o fim. Desde o dia de Pentecostes até hoje, até ao presente, o Confortador tem sido enviado a todos os que se rendem inteiramente ao Senhor e a seu serviço. A todos os que aceitam a Cristo como seu Salvador pessoal. O Espírito Santo vem como Consolador, como Santificador, Guia e Testemunha. Quanto mais intimamente os crentes andam com Deus, tanto mais clara e poderosamente testemunham do amor do Redentor e da sua graça salvadora. O tempo decorrido não operou nenhuma mudança na promessa dada por Cristo ao partir. A promessa esta de enviar o Espírito Santo como seu representante. Não é por qualquer restrição da parte de Deus que as riquezas de sua graça não fluem para a terra em favor dos homens. Se o cumprimento da promessa não é visto como deveria ser, é porque a promessa não é apreciada como deveria ser. Se todos estivessem dispostos, todos seriam cheios do Espírito Santo. O único obstáculo para isto ser uma realidade na minha vida, o único obstáculo para eu estar ser cheio do Espírito Santo, sou eu. Sou eu que impeço esta ação. O Espírito Santo habita no consagrado obreiro de Deus. Onde quer que ele possa estar, as palavras dirigidas aos discípulos são também a nós. O Consolador é tanto nosso quanto deles. E o último texto. Não é prova conclusiva de que um homem é cristão ao manifestar ele êxtases espirituais sob circunstâncias extraordinárias. Santidade não é arrebatamento. É a inteira entrega da vontade a Deus. É viver por toda a palavra que sai da boca de Deus. É fazer a vontade de nosso Pai Celestial. É confiar em Deus na provação, tanto nas trevas como na luz. É andar pela fé e não pela vista. É apoiar-se em Deus como indiscutível confiança, descansando em seu amor. Esta é a mensagem da justiça de Cristo. A justiça de Cristo é a obediência de Cristo em nós. Deus quer colocar em nós o seu Espírito Santo. Assim como Ele colocou o seu Espírito nos apóstolos no dia de Pentecostes. E Ele quer hoje colocar o seu Espírito Santo em cada um de nós.
É isto que nos habilita a viver no lugar santíssimo. É isto que nos habilita a viver uma vida de obediência. Porque não é a minha obediência, é a obediência de Cristo em mim. O desafio para cada um de nós é abrir a porta do nosso coração a Cristo. Deus está olhando para cada um de nós. É a igreja de Laodiceia. É a igreja que tem a verdade, que conhece a lei, mas que ainda tem a porta fechada à influência do Espírito Santo. E o desafio de Deus para cada um de nós hoje, nós vamos ver amanhã exemplos bíblicos de como é que isto funciona. E no domingo vamos ver de uma maneira mais prática como é que isto pode funcionar na nossa vida. Mas é isto que Deus quer. Deus não quer a obediência do Ruben. Deus não quer a obediência de cada um de vós. Deus quer a obediência de Cristo em nós. E isso só é possível se nós verdadeiramente, literalmente, formos o templo do Espírito Santo. Esta é a mensagem do terceiro anjo. Que é possível ao homem guardar a lei de Deus se a justiça de Cristo, a obediência de Cristo, for uma realidade na nossa vida. Para isso eu tenho que estar pronto para dar o meu coração, colocar o meu coração nas mãos de Deus. Eu tenho que estar pronto a abdicar totalmente da minha vontade. É literalmente não só dizer a Cristo que seja feita a tua vontade e não a minha, mas na prática, isso ser uma total realidade na minha vida. Irmãos, Deus quer fazer esta obra maravilhosa em cada um de nós. E muitas vezes nós dizemos que somos cristãos, vivemos a nossa vida de cristianismo no pátio, por vezes até entramos no lugar santo e temos uma vida diária de comunhão com Deus, mas depois voltamos atrás. O desafio de Deus é nós chegarmos ao fim deste caminho. Para sermos vasos de honra na sua mão. Para sermos vasos de honra que Ele possa usar completamente e não apenas esporadicamente. Entreguemos a nossa vida nas mãos de Deus. Aceitamos este desafio de viver uma vida como Paulo viveu. Para que possamos dizer, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém. Eu queria fazer uma reação contigo. Eu não sei como é em Portugal, mas aqui no Brasil existem alguns jargões e estigmas e rótulos que dificultam a proclamação da terceira mensagem angélica. No meio evangélico, aqui no Brasil, é muito comum pastores, pregadores dizerem que é impossível guardar todos os mandamentos de Deus. Isso é um jargão comum no meio evangélico. Em nosso ambiente religioso, criaram-se vários estigmas e rótulos, criticando, estigmatizando pessoas que pregam a perfeita obediência aos mandamentos de Deus. E sendo essa a terceira mensagem angélica, a pergunta e reação que eu gostaria de fazer para fechar é como que você enxerga essa dinâmica de fora, né? Vendo aí de Portugal em relação a nós, e se essa problemática, se esse dilema, ele também ocorre aí em vossa região. Eu tenho a sorte de já ter estado em muitos países diferentes, em muitos continentes diferentes, e isto é um problema mais forte em alguns sítios do que noutros. Por exemplo, eu já estive nos Estados Unidos, já preguei nos Estados Unidos, e lá é muito mais pacífica esta mensagem, ok? Que é uma mensagem que foi pregada pelos nossos pioneiros. No entanto, ainda existe muitas dúvidas em relação a esta mensagem, porque ela ainda não é muito bem compreendida, ok? Esta mensagem foi pregada especialmente em 1888 por Jones e Wagner, e nós temos esta mensagem nas nossas doutrinas, mas nós não entendemos na prática como ela é posta em prática. É verdade, é impossível ao homem guardar a lei de Deus. Isso é verdade. No entanto, a terceira mensagem angélica não é dizer que o homem consegue guardar a lei de Deus, mas é dizer que Cristo em nós consegue guardar a lei de Deus. É algo sobrenatural. Os discípulos, após o Pentecostes, fizeram muitas obras sobrenaturais. Eles curavam pessoas. Isso é algo que o homem não consegue fazer. Eles tinham realmente uma capacidade seguiam a Deus de tal maneira que aquilo que eles faziam, as pessoas entendiam que não eram eles que faziam. Era o poder de Deus. Era Deus que exercia aquelas obras em nós. A obediência é exatamente igual. A obediência é um dom de Deus.
Nós não conseguimos guardar a lei de Deus, é impossível. A nossa obediência são trapos de imundícia. Mas Cristo em nós pode obedecer à lei de Deus. E isto significa que eu tenho que abdicar de ser eu. E eu tenho que abdicar de ser eu a dirigir a minha vida e entregar a minha vida totalmente nas mãos de Deus. Ora, eu sei que, especialmente no Brasil, existe uma resistência muito grande porque a teologia adventista em algumas universidades adventistas mudou dizendo que a obediência só seria possível no céu, que na terra seríamos sempre pecadores até à vinda de Cristo. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que aqueles que estarão prontos para estarem vivos quando na vinda de Cristo estarão vestidos da justiça de Cristo, da obediência de Cristo. E estarão firmes sem pecado. Porquê? Porque estarão prontos para o fecho da porta da graça. Vai haver um período de tempo em que o perdão irá terminar. O perdão vai ser suspenso, porque todo o futuro de todas as pessoas terá decidido, uns para a perdição e outros para a vida eterna. E durante esse período de tempo, desde o fecho da porta da graça até à segunda vinda de Cristo, ninguém dentre o povo de Deus vai cometer pecado, porque senão estaria perdido. Então essa doutrina, a doutrina de que iremos pecar até à segunda vinda de Cristo, é uma doutrina que não está compatível com a doutrina bíblica. No entanto, esta mensagem não é uma mensagem específica, nem para a altura de Pentecostes, nem para a altura do tempo de fim do fecho do tempo da graça. Esta mensagem é para mim hoje. Deus está-me a dizer que este poder de Deus, este dom de Deus, esta obediência de Cristo pode ser uma realidade hoje na minha vida. Ela não diz que a lei de Deus, cada um dos mandamentos, não são ordens, mas são promessas. Deus promete a cada um de nós que nós não mataremos, não adulteraremos, não mentiremos, não diremos falso testemunho. São promessas, não são ordens. E porquê que são promessas? Porque só no poder de Deus é que nós efetivamente conseguimos cumprir com a lei. Irmãos, mais do que lutas teológicas, mais do que disputas doutrinárias, nós temos é que viver esta realidade na minha vida. Porque, e todos os dias, eu rogo a Deus e lanço esse desafio a vocês que todos os dias peçam a Deus a presença do Espírito Santo na vossa vida. Que abdiquemos da nossa vontade, que abdiquemos exatamente de fazer aquilo que nós queremos e coloquemos todos os dias a nossa vida nas mãos de Deus. Porque a cada dia o poder do Espírito Santo vai ser mais, a ação do Espírito Santo vai ser mais na minha vida. O objetivo de Deus é exatamente isto. Que cada um de nós, entreguemos a nossa vida completamente nas suas mãos. Porque se nós vivemos assim, tudo o que nós fizermos é a ação do Espírito Santo. As obras deixam de ser as minhas obras e passam a ser as obras de Deus. Eu não sei como é que vai acontecer, mas a realidade é que as profecias dizem que esta mensagem irá ser levada a todo mundo e que todos aqueles que a aceitarem estarão prontos para ver Cristo face a face. A mensagem da justificação pela fé, da santificação e da justiça de Cristo tem que ser proclamada ao mundo, irmãos. Nós estávamos a fazer isto aqui hoje, mas cada um de vós, cada um de nós deve ser um instrumento nas mãos de Deus para levar esta mensagem a mais e mais pessoas.